a lei de Ohm ela é muito importante, tá? A lei de Ohm é utilizada em toda a eletrônica. Esse é o tipo de conteúdo que nunca sai da moda na eletrônica. Sempre a gente utiliza, apesar de muitos componentes estarem dentro do circuito integrado, utilizamos demais a lei de Ohm em tudo. Não é só na eletrônica, na eletricidade também. Tá? Bom, quais são os objetivos aqui? Eu vou analisar as duas leis de Ohm. A primeira e a segunda. Tá? E vou dar alguns exemplos dos cálculos. Não é objetivo fazer grandes projetos, mas eu vou dar os cálculos básicos de cada modelo, para que o formando tenha aí a ideia de como é que calcula cada uma dessas opções. De acordo com cada problema, ele vai necessitar de um ou outro cálculo. Então, vamos verificar aí. Bom, o que o George Simon Ohm verificou? Tá? Ele verificou que havia uma proporcionalidade da corrente elétrica quando ela circulava em um resistor. Tá? Resistor aqui, que eu falo resistência. Tá? O resistor é o componente, no Brasil é chamado de resistor, em Portugal chama-se resistência. Então, ele verificou que essa resistência, quando passada uma corrente elétrica nela, havia uma proporcionalidade, ou seja, a cada 1 ampere, porque tinha 1 ohm com 1 volt. Ou seja, eu precisava de uma força de 1 volt numa resistência de 1 ohm para dar 1 ampere. Há uma proporcionalidade aqui. Aqui eu coloco uma observação que nós vamos observar a fórmula que faz isso, a fórmula que dá essa proporcionalidade, é uma expressão matemática, corrente I. Esse I é a corrente, representa a corrente. O R representa a resistência. O E, o V e o U representam tensões. Tá? Sempre que forem ver algum material, algum livro, artigo, poderás encontrar qualquer uma dessas 3 letras, tá? Não é padrão. Então, existem letras aqui, tem materiais que trabalham com a letra E como tensão, tem lugares que trabalham com a letra V e tem lugares que utilizam U. Então, aí não tem problema. Dependendo do livro, do artigo que o formando for utilizar, todas essas 3 representam tensão. Pode encontrar dessa maneira aqui. Então, a lei de Ohm fala exatamente isso, que a corrente é a tensão dividida pela resistência. Se eu pegar a força que está ali em cima da resistência e dividir pelo seu valor, eu encontro a corrente. Daí, isso aqui é a primeira lei de Ohm. Ou seja, a corrente é igual a tensão dividida pela resistência. Corrente em amperes, tensão em volts e resistência em ohms. Muito cuidado com essas unidades. O formando costuma confundir as unidades. Então, se eu estou trabalhando em amperes, a minha tensão é em volt e a minha resistência é em ohms. Eu não posso misturar quilovolt com miliampere. Não pode. Vai dar um erro na sua conta. Então, com muito cuidado aqui. Devemos observar as unidades. Trabalhamos com essas unidades. Se eu trabalhar com miliampere, eu tenho que trabalhar com milivolt e miliohm. Então, muito cuidado. Tá? Normalmente, a gente transforma todas as unidades para as unidades padrão. Então, se eu tenho lá a corrente em uma outra unidade, eu transformo em ampere. Se eu tenho uma resistência em quilo-ohm, eu transformo para ohm, que daria 1000 ohms. Normalmente tem que ter essa tensão aí. Senão a conta dá errada. Vai dar um valor errado. Então, o que é a primeira lei de Ohm? A corrente é diretamente proporcional à tensão aplicada e inversamente proporcional à resistência. Logo, se eu aumentar a tensão, aumenta a corrente. E inversamente,
Se eu aumentar a resistência, diminui a corrente. Então, aqui eu posso dar uma ideia da aplicação da lei de Ohm na segurança das pessoas. Quando eu utilizo uma luva de borracha para trabalhar com eletricidade, por exemplo, o que eu estou a fazer? Eu estou aumentando a minha resistência. Se eu aumento a resistência, eu diminuo a corrente. Então, se a luva de borracha for de uma resistência muito alta, eu não levo choque. Porque a resistência é tão grande que não circula corrente. Então, eu não levo choque. Tá? Então, olha só a lei de Ohm, como é que funciona. Mas aí você poderia me dizer, não, mas peraí, professor, olha só, na alta tensão eu posso tomar choque. Sim, mas na alta tensão é feito o quê? É feito uma luva que suporta essa alta tensão. Então, a resistência dela é tão alta que mesmo numa alta tensão, eu não consigo vencer a barreira. Então, aqui é a lei de Ohm. Se eu não tiver força suficiente para romper o isolamento, eu não levo choque, não existe corrente. A corrente ela é proporcional. Aí eu pergunto aos senhores, olha bem, imagina que eu cheguei da praia, tomei aquele banho de água salgada, de pé descalço, todo salgado, com aquele sal ainda que eu não tomei um banho, e vou encostar em um ponto energizado. Eu acho que não é muito aconselhável, é muito perigoso. Por quê? Porque a água com sal, ele diminui a resistência. Então, ele possui uma resistência. Mas quando eu estou embanhado de sal, a nossa resistência está lá embaixo, porque nós somos 75% de água. Cheio de sal, a nossa resistência está lá embaixo. Então, é muito arriscado e pessoas podem até morrer por conta disso. Porque a resistência dela está tão baixa que a resistência, né, ela vai fazer com que a corrente seja muito alta, porque a corrente é inversamente proporcional à resistência. Né? Então, se a minha resistência está lá embaixo, a corrente que circula é muito alta. Então, eu fico com risco de vida. Porque o que mata é a corrente que circula pelo seu corpo. Uma corrente pequena não causa nada, porque ela não tem nenhum efeito sobre o organismo. Agora, uma corrente grande, sim, ela é capaz de matar uma pessoa. Tá? Por isso, a alta tensão tem que ter muito cuidado, tem que estar todo isolado. Então, olha que coisa interessante, eu estou relacionando a lei de Ohm à segurança elétrica. Olha como a lei de Ohm ela explica o porquê de se usar os EPIs em eletricidade. Quando eu estou, por exemplo, com um sapato ou com uma botina de borracha, eu estou isolado. Então, eu posso estar mexendo ali com eletricidade com uma certa segurança. Por quê? A botina de borracha é isolante, então a resistência é muito alta, a corrente é muito baixa. Então, a chance de eu ter uma descarga elétrica, de eu levar um choque, é muito pequena. Tá? Então, é por isso que a lei de Ohm comprova essa segurança. Eu gosto de falar da segurança porque, como técnico, temos que ter cuidado. Vamos abrir aparelhos, vamos ter acesso a um aparelho energizado. Quem mexe aí, o Camilo, que mexe com aparelhos valvulados, a tensão é muito maior, tem que ter muito cuidado. Então, o aparelho que é valvulado, ele possui uma corrente, uma tensão bem maior do que um aparelho transistorizado. Então, aí a aplicação da lei de Ohm na segurança. Bom, e aí? Podemos fazer uma variação dessa fórmula aqui. Bom, se a corrente ela é tensão sobre resistência, eu posso também tirar a fórmula da tensão. A fórmula da tensão será corrente vezes resistência, I vezes R. E eu posso dizer que R vai ser E sobre I. Então, é a tensão dividido pela corrente. Então, não são três fórmulas, é uma só. Essas duas saem dessa relação daqui. É a mesma
fórmula, só que arrumada de uma maneira diferente. Quando eu uso cada uma delas? Depende do que eu tenha para calcular. Se eu tenho tensão e resistência, eu calculo a corrente. Se eu tenho corrente e a resistência, eu calculo a tensão. Se eu tenho tensão e tenho corrente, eu calculo a resistência. Então, depende dos dados que eu tiver. Para cada dado que eu tiver, eu tenho que escolher a fórmula certa. Tá? Por isso que eu tenho essas três aqui, que são, na verdade, uma só. É uma relação só, escritas de maneira diferente. Então, aqui é exatamente isso. Vamos verificar agora o exemplo de como é que cada uma atua. Exemplo 1. Qual o valor da corrente elétrica circulante no circuito que possui uma resistência de 50 ohms e uma tensão de 220 volts? Ora, eu tenho a tensão e tenho a resistência, então eu calculo a corrente, eu uso essa aqui, ó. I igual a E sobre R. Então, 220 dividido por 50, 4,4 amperes. Então, eu tenho a resistência e tenho a tensão. Calculo a corrente. Esse é o exemplo 1. O exemplo 2. Um equipamento foi ligado num circuito que possui a tensão de 440 volts e uma corrente de 2 amperes. Qual o valor da resistência? Bom, se eu quero calcular a resistência, eu então tenho que usar a fórmula R igual a E sobre I. Eu pego a tensão e divido pela corrente. Então, eu tenho lá 440 volts dividido por 2, 220 ohms. Muito cuidado com as unidades, tá? Estou trabalhando com 440 volts, 2 amperes, estou trabalhando com amperes, e terei a resposta em ohms. Exemplo 3. Há necessidade de utilizar uma extensão muito comprida que gera uma resistência de 0,25 ohms. Eu vou pegar uma extensão para ligar algum aparelho, só que ela é muito comprida. E ela possui uma resistência de 0,25, onde circulará 10 amperes de corrente. Qual será a diferença de tensão entre o começo e o fim dela, ou seja, a queda de tensão? Bom, vamos imaginar que essa extensão se torna uma resistência de 0,25. Então, eu pego a fórmulazinha de tensão. E igual a I vezes R. Ora, o I são 10 amperes, a resistência 0,25. Então, 2 volts e meio. Eu vou perder nessa extensão 2 volts e meio. Então, se eu tenho lá 220 entrando na extensão, lá na saída da extensão eu tenho 217,5. Eu vou ter uma tensão menor. Eu vou ter uma queda de tensão na própria extensão. Resistividade. O que vem a ser resistividade? Pode ser determinada pela resistência de um condutor de comprimento e seção igual à unidade. Produto da resistência dada pelo quociente da seção desse fio pelo seu comprimento. Aí está a referência desse conceito, da onde a gente tirou o conceito de resistividade. O que acontece na resistividade? Esse último exemplo, eu já cantei um pouquinho a questão da resistividade. Por quê? O comprimento do fio e a seção vão causar resistência. Quando vamos fazer um projeto de uma morada ou de um apartamento, de um comércio, de uma loja, o que nós utilizamos? Nós vamos utilizar fios de tamanhos diferentes e de bitolas diferentes. Por que esses fios têm fios mais finos e fios mais grossos? Justamente porque eles aguentam mais ou menos corrente. Então, a seção do fio é importante e o comprimento do fio também é importante. Eu não posso pegar um fio
por exemplo, e puxar ele durante 3 quilômetros. Se eu pegar um fio fino comum, puxar um fio durante 3 quilômetros, uma distância de 3 quilômetros, quando chegar lá na ponta eu posso não ter nada. Porque eu perdi toda a força em cima do próprio fio. Tá? Isso é resistividade. É a resistência que esse condutor vai dar de acordo com o comprimento e a espessura dele. Aí o que acontece aqui? Quanto menor for a resistividade, melhor será a passagem da corrente. E se ao contrário, não. Por isso que tem materiais que são usados em fio. Por exemplo, o cobre. O cobre é um excelente fio, porque a resistividade dele permite que a corrente passe muito bem. Existem outros materiais que ele não permite que a corrente passe tão bem. Então, a resistividade vai ser maior. Tá? Então, há materiais que têm boa resistividade e outros não. Tá? Quer dizer, o cobre, ele, além da resistência, ele tem a questão de ele ser maleável. O alumínio tem uma boa resistividade, mas é duro, duro quebra. Então, ele tem que ser utilizado através de misturas. Então, é feito ligas que se misturam diversos tipos de condutores para que a gente tenha uma resistividade pequena e seja mole, seja um pouco mole, porque senão quebra. Se for um material muito duro, ele vai se quebrar e não é interessante. A gente precisa que ele faça uma curva numa tubulação. Então, eu não posso trabalhar com material muito duro. Né? Bom, na resistividade, mostrada na figura 1, vamos analisar a figura 1. Ó, aqui está um pedaço de um fio. Esse fio tem uma seção transversal aqui, que é o diâmetro do fio, ou a gente pode chamar de espessura, normalmente a gente chama, mas é a área dessa seção aqui. Nós temos o L, que é o comprimento do fio, isso vai importar. A seção transversal eu posso chamar de A ou S. E nós temos aqui uma letra grega chamada Rho. Essa letra grega ela vai ser o valor do tipo do material. Cada material tem o seu Rho. O cobre, o ouro, a prata, o alumínio, todo mundo tem o Rho específico dele. Esses 3 valores aqui é que nós utilizamos para calcular a resistividade. Ó, comprimento do fio, que eu vou chamar de L, espessura do fio, que eu vou chamar de A ou S, dependendo do livro. Alguns usam A, outros usam S. Tipo de composição do fio, que é a letra grega Rho. Então, vamos analisar. Comprimento. Tá? Comprimento é o L. Veja se conseguem perceber isso. Quanto maior o comprimento, mais resistência ele vai dar. Isso parece ser assim bem fácil de entender. Tá? Quanto maior for o comprimento, maior a resistência. Imagina um outro exemplo paralelo para ilustrar aqui o nosso caso. Imagina que queremos andar 1 quilômetro. Já é uma distância grande. Então, eu aumento para 10 quilômetros. Talvez eu não consiga andar os 10 quilômetros. Vamos colocar 100 quilômetros. Com certeza eu não ando 100 quilômetros. Né? Então, quanto maior o comprimento, mais energia tem que ter, mais força. Se eu vou andar 10 metros, eu gasto uma energia pequena. Mas vamos falar assim, não vou dar uma caminhada agora de 50 quilômetros. Não sei nem se eu tenho força para andar 50 quilômetros. Provavelmente não. A minha perna vai dar cãibra, eu não vou ter força para seguir até os 10 quilômetros, né, os 50 quilômetros. Aqui é a mesma coisa. Quanto maior o fio, maior a resistência. Tá? E, ao contrário, é a mesma coisa. Então, eu coloco um resumo aqui. Se o R aumenta, a resistência aumenta, se o comprimento aumenta. Quanto maior for o comprimento, maior a resistência.
poderem falar, poxa, mas e como é que a gente traz energia elétrica lá de bem distante, até de outro país? Aí o que, que ele faz uma outra jogada lá para poder trazer essa energia. O que ele vai fazer? Ele vai pegar a tensão e aumentar absurdamente para que a corrente seja pequena. Por isso que os cabos de transmissão de energia elétrica são de altíssima tensão, acima de 100 mil volts. Porque quando a tensão é muito alta, a corrente é muito pequena. Então a força é absurda para empurrar. Tá? Isso é só uma ilustração de como que eles fazem para conseguir vencer esse problema da resistência. Porque o comprimento, ele aumenta a resistência. Vamos agora analisar a espessura do fio. A espessura é a grossura do fio, né? Um fio mais grosso ou um fio mais fino. Bom, aqui é o inverso. Imagina um cano de água. Vamos fazer uma análise que o fio seja um cano de água. Eu acho que fica fácil de entender que um cano mais grosso vai passar muito mais água, né? Um cano mais grosso vai ser muito mais fácil da água passar. Um fio mais grosso, ele compensa essa resistência. Ou seja, se eu tenho um fio mais grosso, eu tenho menos resistência. Tá? Se eu preciso puxar uma extensão muito longe, uma distância maior, eu posso usar um fio mais grosso. Ele vai me ajudar a diminuir essa resistência. Ele é inversamente proporcional. Quanto mais grosso o fio, menor a resistência, como eu coloco aqui. Ó. A resistência diminui quando a seção aumenta, quando a área da seção aumenta, ou seja, que o fio é mais grosso. Então, a grossura do fio é inversamente proporcional à resistência. 3. Tipo de composição do fio. Aí eu tenho uma outra característica que a gente chama de Rho, essa letra grega aqui. A resistência, ela vai ser influenciada pelo material. Existem materiais que são muito bons condutores e outros que não são tanto. Esse já é um outro problema. Então, aí, claro que a indústria ela vai tentar achar um ponto de equilíbrio. Eu posso ter um ouro aí que é um excelente material, ele não é corrosivo, ele não se corrói, ele não vai ter, não vai formar crosta, não vai formar nada, mas é impossível fazer um fio de ouro. Não ficaria um fio aí em lugar nenhum, todo mundo ia levar o fio embora. Então, quer dizer, eles fazem composições de ligas metálicas para conseguir um preço bom, um preço razoável de mercado, e ao mesmo tempo que tenha uma baixa resistência. Então, o tipo do fio, essa letra Rho aí, ela vai dizer a qualidade do fio. Por esse valor, eu posso comparar um material com outro. Como que eu posso dizer que o fio de cobre é melhor do que um outro fio qualquer? Olhando a tabela do Rho. De acordo com a tabela desse Rho, eu posso dizer se um material é melhor que o outro. Então, ele fez uma liga metálica qualquer. Ele determina o Rho, eu sei se ele é bom ou se ele é ruim. Tá? A gente vai ver que eu coloquei a tabela para a gente verificar. Bom, segundo Padilha, os valores de alguns condutores isolantes são mostrados a seguir. Aqui é a referência do livro que eu tirei essa tabela. Né? Condutores isolantes. Ó. Valores do Rho. Ó, por exemplo, quanto menor o valor, gente, melhor ele é, tá? Então, eu peguei aqui alguns condutores. Ó, o alumínio 2,8. O cobre 1,7. O ferro 12. Tudo elevado a 10 a menos 8. Para ver como é pequeno essa resistência. A prata 1,6. O chumbo 22. E o latão é 7. Bom, eu não coloquei na ordem de melhor aqui, de mais condutor. Por aqui,
desses que estão aqui, qual é o melhor condutor? Olhando para cá, a gente vai observar o seguinte. O melhor condutor aqui é a prata, 1,6. Por quê? Porque é o menor valor dessa tabela. Seguida do cobre, 1,7. Depois vem o alumínio, o latão, o ferro e o chumbo. Ó, nessa sequência. Claro que hoje os materiais não são mais puros, eles são misturas, né, que vão conseguir fazer com que o material se torne comercialmente viável, né? E do isolante? O isolante, olha a quantidade aqui de números. 10 elevado a 14 são 10 com 14 zeros, hein? 16 zeros. Então, observa aqui qual é o maior isolante que nós temos aqui. Ó. Bom, vai ser aquele que tem o maior número. Ó, 10 a 16, 75 vezes 10 a 16, ou seja, o quartzo. O quartzo aqui é um excelente isolante. Ó. O ebonite é um excelente isolante também. Ó. Depois vem a mica, o âmbar, o vidro. Olha o vidro como ele isola. Claro que os televisores antigos até estão isolados, porque o tubo de imagem é vidro e recebe 45 mil volts. E ninguém morreu encostando na frente do tubo. Então, é um bom isolante. Seguido da madeira. Essa madeira aqui, madeira seca, tá, gente? Que quando molhar, logicamente, vai cair a resistência. Então, aqui são alguns exemplos. A gente tem como avaliar aqui a qualidade do condutor e do isolante através do valor do Rho. Então, se pegares aí na internet, em algum livro, esse valor, consegues ter uma ideia da qualidade do metal que está ali a analisar. Isso vai influenciar no cálculo lá da resistividade. Bom, terminamos aqui a primeira parte do vídeo da lei de Ohm. Em seguida, faremos um outro vídeo com a segunda parte, para que não fique muito maçante. Depois colocaremos também uma versão completa, para quem desejar assistir a aula inteira de uma vez só. Muito obrigado pela participação de todos aí. E deixem seus comentários, o like, se for possível, inscrevam-se no canal. Até a próxima.